a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Amém? Queridos e amados irmãos, se você quiser manter sua Bíblia aberta, não tem problema. Quando nós analisamos esse texto, onde Deus falou muito comigo, eu já chorei com as coisas que Deus compartilhou comigo sobre esse texto. Jesus vai nos dar uma aula aqui. Paulo está falando para a igreja de Filipos, mas Jesus vai nos dar uma aula aqui, nesse texto, sobre algumas coisas que Jesus fez, até mesmo com Ele mesmo, para um grande propósito. E o texto começa dizendo: contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo está falando sobre um sentimento que Jesus teve. Que sentimento é esse? Que sentimento é esse que Jesus Cristo teve? Que Ele foi capaz de passar tanta humilhação por um propósito. Que sentimento é esse que Jesus sentiu? Que Ele foi capaz de tomar bofetadas em sua cara, ou em sua face, e virar o rosto, para até mesmo tomar outra. Que sentimento é esse que Jesus teve, para que Ele viesse conseguir chamar o traidor de amigo? Que sentimento é esse que fez Jesus passar calado, quando se eu e você estivéssemos no lugar dele, nós gritaríamos e falaríamos? Que sentimento é esse que mesmo pregado em uma cruz, virou para um malfeitor do lado dele e disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Que sentimento é esse que foi capaz de fazer ele sofrer, tomar chicotadas e chicotadas, à medida que aquelas chicotadas entravam e agarravam em sua pele, que quando era puxada arrancava talvez até mesmo pedaços, e ele se manteve fiel? Que sentimento é esse? Que mesmo ali no Getsemane, aonde ele ajoelhado com o rosto no pó, em terra, como diz a Bíblia, ele disse: Pai, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. Que sentimento foi esse que ele foi capaz de abrir mão da sua própria vontade, quando estava em carne? Que sentimento é esse? Amor. 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 Um amor muito diferente do que às vezes a nossa mãe sente por nós. Um amor diferente do que o pai sente por nós. Do que a esposa, o esposo, os filhos, os amigos. O amor ágape, o amor incondicional, o amor que ultrapassa as condições. Sabe quando você fala assim: não tem condição, isso aqui não dá. Não, desse jeito eu não aceito.
Desse jeito eu não concordo. Esse amor de Jesus é o amor que ultrapassa as condições. É o amor que ultrapassa os limites criados dentro da nossa estrutura própria. Contanto que tenhais em vós, Paulo vai dizer, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Quando falo de sentimento, todos nós queremos nos sentir bem, queremos estar bem, queremos ter a nossa reputação, que é aquilo que é visto diante dos homens, em pé. Por isso a maioria das sociedades, até mesmo dentro do ministério, preferem a reputação do que a salvação. E eu venho liberar uma palavra direto do Espírito. Não troque a sua salvação pela tua reputação. Quantas pessoas preferem se manter o status? Não, eu sou um líder. Se eles descobrirem o que eu fiz, eu vou perder a minha boa reputação. Não, eu tenho um título, eu tenho um cargo, eu faço tal coisa, e se me descobrirem que eu tiver que confessar isso, ou eu tiver que pedir perdão, eu vou perder a condição que eu estou. E trocam a salvação pela reputação. A salvação é aquilo que está em primeiro lugar na sua vida. Não troque a sua intimidade com Deus, não troque a tua vida com Deus, não troque aquilo que é a preciosidade da graça do Senhor por nada. Ainda que você perca o teu ministério, não perca a tua salvação. Ainda que você perca aquela credibilidade que os homens têm em você, não perca aquilo que Cristo pagou um alto preço por você. Quantas pessoas Deus falou comigo? Alguns dias atrás eu cheguei na igreja, mesmo em época de pandemia. Quando eu olhei para a igreja, todas as pessoas de máscara, cadeiras afastadas, como manda a norma. E Deus falou comigo: meu filho, eu enxergo a igreja assim há muito tempo. Pessoas que estão juntas, mas estão separadas. Para vocês elas estavam sem máscaras, mas eu as enxergo com máscaras há muito tempo. Eu só estou revelando aquilo que já estava oculto. Eu venho nessa noite chamar você para você voltar para o propósito. Talvez você fale, que propósito? Se eu nasci de um abuso de alguém com a minha mãe, eu fui um erro? Não. Você é um projeto de Deus. Antes de você chegar aqui, você nasceu em Deus. E você vai voltar para o projeto original, para o propósito original. Contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse, amor? Sentimento que é capaz da gente abrir a mão daquilo que a gente quer para fazer. Eu quero dizer para você que muitas das vezes, para o teu casamento ser restaurado, para a sua casa ser restaurada, para a tua intimidade com Deus ser restaurada, para o teu ministério, para a tua família, para algumas coisas serem restauradas na tua vida, você vai ter que abrir mão. Porque Jesus abriu mão. O texto continua dizendo: contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Olha só.
Ele não usurpou ser igual a Deus. Sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Sabe o que é isso? É abrir mão. Deus está chamando aqui algumas pessoas para abrir mão de algumas coisas, para se aproximar mais de Deus. Tem coisas que têm te prendido, a promessa que Deus fez. Você lembra quando você começou lá atrás, quando Deus te chamou? Que você não tinha nome, você não tinha título, você não tinha grau episcopal. Você lembra lá atrás quando você não tinha empresa, quando você não tinha seu negócio, quando você nem tinha nome? Você lembra o que é que Deus te prometeu? Talvez com o passar do tempo, você pode ter se esquecido, mas o Deus que te prometeu, Ele continua o mesmo. Você pode ter mudado, Ele continua sendo o mesmo. Você seria capaz de abrir mão de alguma coisa pela sua intimidade com Deus? Pelaquilo que Deus projetou que você tivesse? Não queira. Não queira ter algo que Deus não quis que você tenha. Não queira ter um amigo que Deus não queira que você tenha. Não queira ter uma empresa que Deus não quis que você tenha. Não queira ter um ministério que Deus não quis que você tivesse. Não queira ir para um lugar que Deus não quer que você esteja, ainda que seja o melhor lugar que se fale. Eu quero dizer para você que o melhor para você não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você imagina. O melhor para você é o que Deus projetou. O melhor lugar que você tem para estar é o lugar onde Deus projetou para você estar. Pastor, mas estou sofrendo. Pastor, mas está difícil. Pastor, aqui eu sou desprezado. Ei, persevera no propósito que Deus te quer. Não teve usurpação ser igual a Deus. Às vezes nós queremos ser tão grande quanto Deus quer escolher os pequenos. Eu quero ser quando Deus escolhe quem não é. Não teve usurpação ser igual a Deus. E se achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo. Você sabe o que o meu amigo Espírito Santo falou para mim? Quando eu li isso? Que Jesus humilhou-se a si mesmo. É por isso que Ele aguentou a humilhação das pessoas. Porque quem não tem capacidade de humilhar-se a si próprio, não consegue ser humilhado por ninguém, suportar humilhação nenhuma. Se você vê uma pessoa que ela não aguenta passar por nada, ela não aceita que ninguém fale alto com ela, ela não aceita ser afrontada em nada, ela não consegue se calar, é porque ela nunca conseguiu humilhar-se a si própria. E quem não consegue se humilhar-se a si mesmo, não consegue aceitar humilhação em lugar nenhum, nem de ninguém. Jesus humilhou-se a si mesmo. Ele saiu do céu de glória, ruas de ouro. Você imagina você viver no céu, 24 anciões se prostrando, os serafins em volta, querubins, toda aquela glória. Jesus não sentia dor, Jesus não sentia fome, Jesus não sentia sede, Jesus não tinha necessidades. E Ele veio para cá para passar por tudo isso, e para sentir tudo que nós não queremos sentir. Ele abriu mão. Quem é que não quer sentir? Todos nós não queremos nunca sentir dor. A gente não quer sentir fome. A gente até começa um jejum, e quando a gente começa a sentir alguma coisinha, a gente já vai lá e entrega. Nem sentimos fome. Jesus abriu mão de tudo. Ele veio para cá, nasceu, passou todo o processo que os outros também tiveram que passar, Jesus também passou. Jesus passou o processo da humilhação. E se você for analisar na Bíblia sobre humilhação, a humilhação é um código. Fala comigo, a humilhação é um código. Eu vou mostrar para você. Existia um homem na Bíblia
E Deus vai virar para o profeta e vai falar bem assim: profeta, vai lá na casa desse homem e diz para ele que ele vai morrer. E o profeta vai lá e fala: olha, eu venho aqui, e o Senhor dos exércitos, Deus, manda dizer que você vai morrer. A Bíblia diz que esse homem e o profeta vai sair da casa dele, ele vai colocar o rosto no pó, a cara na parede, e vai começar a orar e se humilhar diante do Senhor. E o profeta está indo embora. Quando o profeta está indo embora, no meio do caminho, quando esse homem se humilha, ele acessa um código. Um código que pode até mudar um decreto de Deus. Porque Deus já tinha decretado a morte dele naquela hora. A Bíblia vai dizer que no meio do caminho, Deus vai falar com o profeta. Profeta, volta lá. O profeta não entendeu nada, talvez. Deus, o que está acontecendo? Volta lá e diz que eu vou acrescentar 15 anos para ele. Por quê? Por causa da humilhação. Naamã é o outro que teve que passar por esse processo de humilhação. Naamã era general na Síria, homem conceituado, mas era leproso. Ele vai até Eliseu. Eliseu de dentro de casa vai liberar um decreto através de Geazi para ele descer no Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. A palavra Jordão significa aquele que desce. Estuda sobre a palavra Jordão. Jordão significa aquele que desce. Naamã era general na rua, em casa ele era leproso. É muito triste quando você tem uma representação de ser um general na rua, reputação, mas leproso dentro de casa. Muitas das vezes nós temos uma ótima reputação na rua, entre as pessoas, mas dentro de casa a gente revela quem verdadeiramente a gente é. Naamã em casa era um leproso. E ele ainda por cima tinha orgulho e soberba no coração. Quando ele chega na casa de Eliseu, Eliseu vai dizer: se ele quiser, vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Ele vai gritar: não são as águas de Abaná e Farpá as águas melhores que tem? Agora eu vou ter que pegar e descer no Jordão. Eliseu estava liberando um código para ele. A palavra Jordão significa aquele que desce. Ele estava dizendo, o negócio não era água. O negócio era ele passar pelo caminho que desce. Era para ele passar no caminho da humilhação. Existem pessoas que para sua família ser restaurada, você vai ter que passar pelo processo da humilhação. Existem pessoas que para o teu casamento ser restaurado, você vai ter que passar no processo da humilhação. Existem pessoas que para o seu nível espiritual subir no seu ministério, na sua intimidade com Deus, você vai ter que passar pelo caminho da humilhação. Não tem como correr do caminho da humilhação. E se o meu povo que se chama pelo meu nome é orar? Não. A primeira característica não é a oração. A primeira característica é a humilhação. Jairo, quando chega diante de Jesus, o que ele faz? Ele se humilha. Ele se prostra. Ele vai acessar o código. Quando Jairo acessa o código, Jesus muda a rota e fala: eu vou para sua casa. A mulher do fluxo de sangue interrompe a história, e ela com toda a sua fé, ela toca em Jesus, e ela sente estar livre do teu mal, mas ela não está curada, ela não está liberta, e ela não tem paz. Ela chega pela fé dela, e ela toca na orla das vestes de Jesus, mas ela não acessa o código. Jesus vai parar, e vai dizer: espera aí, alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Ele disse: não, mas a multidão te aperta. Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. E a mulher está indo embora, achando que estava curada. Ela não acessou o código. Jesus para tudo e disse: alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Aí a mulher, quando ela vê que não tem mais jeito, que ela foi descoberta, ela volta. E aí sim, ela acessa o código. Se prostra diante de Jesus. Aí ela acessa o código. E aí a Bíblia vai dizer: e lhe contou toda a verdade. Aí Jesus vai dizer: filha,
seja livre do teu mal. Quer dizer o quê? Ela não estava livre ainda, porque ela não tinha acessado o código. Vai, a tua fé te salvou. Quando Josué assume o ministério, Josué está de cabeça baixa, Josué está abatido porque a tua referência o abateu. Ele estava abatido por causa de Moisés, porque a promessa estava com Moisés de chegar em Canaã, a terra prometida. Moisés morreu, agora ele está abatido, está cabisbaixo. E agora Deus vai falar com ele. Qual é a primeira coisa que Deus vai falar com ele? Josué, filho de Num, servidor de Moisés, levanta-te, pois, agora, passa nesse Jordão. Era Deus falando com ele: Josué, eu tenho uma chamada para você, eu tenho algo grande para você. Aquilo que eu ainda não concluí com Moisés, eu vou fazer com você, mas você vai ter que começar a chamada, começar o ministério, acessando o código. E qual é o código? Passa nesse Jordão. Você e todo o povo, acionando o código de revelação dentro da mensagem agora, é Deus dizendo: você tem que se humilhar, e o povo também, porque Jordão significa aquele que desce. Quando Eliseu e Elias estão juntos, a Bíblia vai dizer que eles estão no meio do caminho, e eles estão andando juntos, dialogando, e a Bíblia vai dizer que no meio do caminho vai vir o quê? Ele vai ver aquele redemoinho, carros, fogo, aquela coisa toda, e Eliseu vai ficar doido, impactado na hora, e Elias está sendo levado. E Eliseu vai começar a gritar: meu pai, meu pai. Ele vai começar a gritar. E a Bíblia vai dizer que enquanto ele está gritando, e vendo aquela cena toda que ele nunca viu na vida dele, a Bíblia vai dizer que quando ele vê aquilo, ele faz isso aqui, ó, presta atenção, ó. Se você nunca leu, procura lá depois. Ele faz isso aqui, ele pega as vestes dele e faz isso aqui, ó. Isso aqui Deus falou comigo quando eu estava orando em frente aos muros das lamentações lá em Israel. Deus me mostrou esse texto. Antes da capa nova descer, ele vai fazer isso aqui, ó. Quando ele está gritando: meu pai, ele vai rasgar as vestes dele assim, ó. Quando ele rasga as vestes dele, a capa de Elias cai sobre ele. Se ele não rasga as vestes dele, a capa não descia, porque Deus não coloca vinho novo em odre velho. Deus não vai te entregar nada novo antes do velho sair. Você quer que as coisas novas de Deus aconteçam, você quer que as promessas se realizem, se humilha, abre mão do velho, porque o novo de Deus chegará na tua casa, chegará na tua família, chegará no teu ministério. Emanu sicando e camanarabia, Emanurabaxu e Anaramanai. Eu venho como profeta hoje determinar sobre a tua vida: Deus tem algo novo para a tua casa, tem algo novo para o teu ministério, tem algo novo para a tua família, mas é necessário descer. Quem foi um dos maiores profetas que já existiu? O maior considerado, saído pela boca de Jesus? Quem foi? Onde é que esse cara vivia? Que lugar que ele trabalhava? Onde ele exercia o ministério dele? No Jordão. Ele batizava onde? No Jordão. O que esse cara costumava falar? É necessário que eu diminua e que ele cresça. Ebando calachúria. Jesus disse que ele era o menor. Por quê? Porque quanto mais ele se humilhava, mais Deus o exaltava. Tem uma exaltação de Deus para a tua vida, mas existe um caminho para percorrer. Você pode ser rico, você pode ser empresário, você pode ter títulos, faculdades, muitos bens, não importa, todos têm que passar por este caminho. João Batista falava: eu vos batizo com água, mas vem um aí, que vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de... Olha a humildade desse homem. Eu não sou digno nem de desatar a correia das suas alparcas ou sandálias. Aí, João está lá batizando. Aí no meio da fila, aparece alguém. João toma um susto e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, ó, que tira o pecado do mundo. Olha ele lá na fila. Não, eu que tenho que ser batizado por ele. Eu não posso batizar ele não. E Jesus vem chegando aonde? No Jordão. Ele falou assim: não, eu que tenho que ser batizado pelo Senhor, e o Senhor que vem a mim. Aí Jesus vai dizer o quê? É necessário. Por quê? Porque Jesus está na terra. Jordão significa aquele que... Jesus está dizendo: eu sou filho de Deus, mas estou na terra, eu também tenho que acessar o código. Calabachanduramanachuriandarai. Você quer ver Deus mudar as coisas? Começa a se humilhar. Contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, e se achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tomando forma de quê? De servo. No grego, escravo voluntário, vencendo a si mesmo. Está na hora de nós pararmos de usarmos essas armas e usar essa arma: a oração, o jejum. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira característica que Deus vai estar falando para Salomão: se humilhar, buscar a minha face, se converter dos teus maus caminhos, conversão, eu ouvirei dos céus. Ele vai ouvir do céu quando você fizer o que primeiro? Se humilhar. Não é orar, é se humilhar. Por que muitas orações que você faz parece que Deus não está ouvindo? Porque está faltando humilhação, está faltando renúncia, está faltando obediência, está faltando sacrificar um pouco mais. E a Bíblia vai dizer que Ele vai ouvir dos céus, vai perdoar pecado e vai sarar a terra. Contanto que tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, se achado em forma de homem, foste fiel. Mas até quando eu tenho que ser fiel? Até a morte. Mas até quando eu vou ter que passar por isso? Até a morte. Foste fiel até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou. Olha só, ele passou toda a trajetória. E como passarás os céus e a terra, mas a palavra dele não passa, pois o Deus o exaltou e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Calamandura, xergue a mandarábia. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Passa o caminho, tem espinho, passa o caminho, é doído, passa o caminho, a porta está fechada, passa o caminho, está sendo humilhada, passa o caminho, está sendo caluniada, passa o caminho, desempregada, passa o caminho, está difícil, passa o caminho, ei, a honra vai chegar, mas passa o caminho.
ele passou o caminho, porque Deus o exaltou. E qual é a primeira coisa que Deus fez quando Deus o exaltou? Ele lhe deu um nome. Deus vai te dar um nome. Deus nos dá um nome. Ele arranca o nome da vergonha. E quando a gente o obedece, tudo que Deus quer que nós venhamos obedecer. Não fique inventando moda, nós não podemos inventar nada, é só obedecer. Ele vai dar um nome, e Ele dá destaque a esse nome. Ele deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, anjos, principados, é tudo, nos céus, na terra e debaixo da terra, até quem já morreu. Adolf Hitler, né? Que era o nariz empinado. Estivemos lá em Auschwitz e vimos aquela coisa horrenda, terrível, nos campos de concentrações lá. Aquele dia, ele vai ter que se dobrar e dizer: só o Senhor é Deus. Mamonas assassinas que zombaram também, eles vão ter que se dobrar. Não importa quem é, se é o rei do pop, disso, daquilo, todo joelho terá que se dobrar, porque todos um dia teremos que passar por um caminho de humilhação, e teremos que reconhecer que Ele é Deus, para a glória de Deus Pai. Precisamos nos reconciliar, precisamos fazer um concerto com Deus, precisamos verdadeiramente nos humilhar diante do Senhor, colocar o nosso rosto no pó, ficarmos de pé espiritualmente falando, e passarmos da glória para Deus, mesmo em meio a nossas provações, tribulações e momentos difíceis, fazer o nome do Senhor ser exaltado, para que nós começamos a ver o Senhor de uma maneira diferente, porque nós servimos ao Senhor, mas muitas das vezes só de ouvir falar, mas depois do vento, da tribulação e do vale, agora os meus olhos te veem. Eu quero te convidar a você se humilhar diante de Deus, não só como mais uma vez que você dobra o seu joelho: ah, Senhor, me perdoa. Eu lembro um dia que eu cheguei diante da nossa igreja sede, estacionei o meu carro, apertei o alarme, plip, plip. Dei o primeiro, o segundo e o terceiro passo. Aí um bêbado, porque do lado tem um bar, ele disse assim: moço, não coloca o seu carro aí não, porque pode vir um carro aqui, pode bater, tira seu carro daqui. Eu olhei para ele, falei: beleza, por educação, mas aqui dentro o desprezei. Dei o primeiro, como disse, o segundo, o terceiro passo. A voz de Deus veio e disse para mim: por que você não está ouvindo o que eu estou falando com você? Eu paralisei no meio do caminho, porque eu não discerni que era Deus falando comigo através de um bêbado. Você vai falar assim: não, pastor, eu não creio que Deus poderia falar comigo. Então por que Ele não falou? Deus fala comigo direto. Toda semana Deus está falando algum negócio comigo. Às vezes nós não vemos aquilo que Deus quer falar com a gente. Eu lembro quando eu tinha minha caminhonete e ela quebrou. E mecânico nenhum da região de Vitória conseguia ter peça para ela. E aí fomos para procurar, começamos a pesquisar no Brasil aonde que tinha uma peça. E não achava lugar nenhum, já 15 dias sem carro. Aí eu enchi o peito uma madrugada.
Falei, Deus, eu sou ofertante. Sou dizimista fiel há mais de 10 anos. Eu sou primiciante, comecei, eu sou isso, eu sou aquilo, falando para Deus das fidelidades da palavra. Sabe o que Deus falou comigo? Eu quebrei o seu carro. Aí eu falei bem assim, por quê? Porque Deus falou bem assim, eu quero você andando. E quero você evangelizando no bairro. No outro dia, meu irmão, eu subi aquela escadaria, fui lá para o morro, andei tudo. Até quando não queria visita, eu batia na porta para visitar alguém, para arrumar alguma coisa para fazer. Rapidinho achou uma peça que veio lá de, não sei se foi Mato Grosso, onde é que veio. Deus está querendo falar com você. Você precisa ouvir Deus, senão Deus vai ter que paralisar alguma área da sua vida. Calamanu se calaxergue a mandarábia. Você acha que Jairo foi correndo até Jesus só porque ele queria encontrar Jesus? Alguma coisa aconteceu. Não precisa acontecer nada. Você pode se humilhar diante dele. Você pode colocar sua vida diante dele, porque uma multidão virá através de você. Depois que eu me posicionei com o Senhor, já está quase completando 3.000 almas que se converteram. Eu lembro um dia que eu estava na Alemanha, Deus falou comigo mesmo, eu estava na Alemanha numa conferência, e Deus falou comigo, estava passando um camarada, um garçom, e ele falava outra língua, e Jesus falou comigo assim, ó, diga para ele que eu amo. Eu falei, Deus, eu não sei falar essa língua. Aí Deus falou assim, chama ele. Eu chamei ele, eu falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? E Jesus falou comigo assim, ó, fala para ele o que é que eu fiz com você. Eu falei, como? E ele parado olhando na minha frente, eu falei, Jesus, o que é que eu vou fazer? Aí eu falei, eu peguei assim, fez bem assim para ele assim, ó. A minha vida, porque eu não sei nem fazer mímica. Ó. E ele tá nem aí assim. Aí Jesus falou bem assim, ó, fala para ele, rapaz. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Aí eu olhei para ele e falei assim, ó. Ele, Aí eu comecei, aí ele parou, começou a me dar atenção. Aí eu peguei a Bíblia e fiz assim, a cruz, Jesus me libertou e me coisou. Aí o olho dele encheu de lágrima. Aí eu falei, Jesus, e agora? Aí a pastora, esposa do pastor Elmi, que falava inglês, passou. Eu puxei ela e falei assim, ó, fala para ele que Jesus ama ele. Perguntei ele se ela quer aceitar Jesus, e ela com pressa, e falou assim, olha, ele perguntou se você quer aceitar Jesus, quer entregar sua vida para Jesus. Aí ele olhou para ela e disse assim, eu quero, e ela me largou. Aí eu, levanta a sua mão, e eu orei por ele, e ele aceitou Jesus. Pastor, por que você está falando isso? Porque Jesus quer te usar. Você não precisa de muita habilidade, você só precisa ouvir a voz do Espírito. Tem uma mensagem que eu ministro ela, talvez você pode achar depois no YouTube. O que fazer quando não se sabe o que fazer? A Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Se você for uma mulher guiada pelo Espírito Santo, se você for um homem guiado pelo Espírito Santo, tudo vai mudar. Se coloca de pé, por gentileza. Eu quero orar por você. Deus quer te levar a um novo nível, uma nova dimensão, uma nova realidade de vida. Tudo que você precisa é se humilhar diante dele e falar, Jesus, me ajuda, sem o Senhor eu não consigo. Espírito Santo, chame o Espírito Santo, encurve a tua cabeça e fala, me perdoa. Deus está falando comigo aqui que tem pessoas aqui que precisam liberar o perdão para outras pessoas que o magoaram, que te feriram. Deus está falando comigo, libera. Libera, se humilha, ainda que você esteja certo ou certa. Porque eu quero fazer. Eu quero entrar. Eu quero mudar. Senhor Jesus. Oh, meu amigo Espírito Santo. Meu Deus,
Se tiver alguém aqui que você sente hoje que você precisa vir até o altar e dobrar o teu joelho aqui, ou vir diante do altar, você sabe que Deus está falando com você. Só você e Deus sabe o que você sente, o que você passa. E você precisa se humilhar mais diante de Deus. Sai do teu lugar e vem aqui que eu quero orar por você. Vence a barreira, vence o obstáculo. Deus tem algo a mais para você. Deus tem algo especial para fazer. Você sabe que você não é qualquer um, não é qualquer uma. Você sabe que Deus tem algo grande contigo. Oh, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, faz o que eu não posso fazer, toca onde eu não posso tocar, entra onde eu não posso entrar. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, esqueça tudo, é você e Deus agora. Aonde você estiver, começa a se humilhar diante do teu Pai e dizer: Senhor, eu pequei, mas eu não quero continuar assim. Senhor, eu estou fraco, mas o Senhor pode me fortalecer. Senhor, me ajuda. Começa a falar com Deus. Imagine que não tenha ninguém nesta igreja, só você e Ele. Você que também está na tua casa, o Senhor também está falando contigo aonde você estiver. O Espírito Santo vai ao teu encontro. Oh, Espírito Santo, faça o teu querer, Espírito. Faça o teu querer, Espírito. Vai limpando, Senhor. Vai limpando, Yeshua. Vai limpando, vai limpando. A casa é tua. Essa casa é tua casa. Oh. E... Olha que o Espírito Santo está entrando. Olha como o Espírito Santo está entrando. Jesus, Filho de Deus, a tua glória eu apresento diante de ti para os teus filhos, que se colocam, ó Deus, diante da tua presença. Eu ministro, Deus, a bênção. Eu ministro, ó Deus, a restauração. Eu ministro, Senhor Jesus, a cura. Eu ministro, Jesus, o milagre. Que os cativeiros emocionais sejam quebrados. Que os cativeiros espirituais sejam quebrados. Derrama, Deus, uma unção sobre este lugar desatadora. Que tudo que tem tentado prender, que tem prendido esse homem, que seja desfeito agora. Que seja desfeito agora. Oh, Espírito Santo, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Eu declaro: seja livre, seja livre, seja livre. Seja livre para perdoar. Seja livre para entrar numa nova dimensão. Seja livre para fluir no teu ministério. Oh,
Receba uma nova unção de Deus. Receba uma capacitação. Receba força. Receba do Espírito Santo. Aonde você estiver, o Espírito Santo te toca. Oh! Se coloca de pé. Deus está nos entregando algo novo neste lugar. Deus está nos entregando algo novo. Eu não sei se tem alguém aqui que você se encontrava afastado dos caminhos do Senhor e você quer retornar para os caminhos do Senhor. Se houver, se estiver, o Espírito Santo tocou em teu coração, levante a sua mão assim. Se tiver, isso, levante a sua mão. Tem almas aqui para o Senhor. Oh Jesus, eu te entrego, Senhor, a vida desses homens aqui em tuas mãos. As pessoas que se encontram pela internet, que querem também se reconciliar, levante as mãos. Você que está se reconciliando, levante as mãos.